Eu quero conversar com você nesse momento sobre um assunto empolgante, um assunto vital para a sua vida e para a vida da igreja. Eu quero conversar com você sobre matriculado na escola da oração com o Senhor Jesus. E vamos tratar desta matéria à luz de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Deus dá tanta importância à oração, que dentro da Trindade nós temos dois intercessores. Temos Jesus Cristo, nosso intercessor legal, o advogado justo, que está à destra de Deus e intercede por nós. É por isso que a Bíblia diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós. Mas em segundo lugar, nós temos o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. E Ele ora por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E Lucas, o único escritor gentio do Novo Testamento, foi pesquisar sobre a vida de oração da igreja. E ele descobriu algo fantástico. Descobriu que a igreja primitiva orava com fervor, com perseverança e com eficácia, porque a igreja aprendeu a orar com o Senhor Jesus. Certa feita, um discípulo perguntou para Jesus e pediu para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. É curioso que os discípulos não perguntaram para Jesus: ensina-nos a pregar, mas rogaram a Jesus: ensina-nos a orar. Aprender a orar é mais importante do que aprender a pregar. Porque se nós não formos homens e mulheres de oração, não teremos virtude e graça de Deus para pregarmos com autoridade e poder. E Jesus é o grande exemplo e o grande mestre na vida de oração. Se nós quisermos ter uma vida plena de Deus, cheia do Espírito de Deus, revestidos com o poder de Deus, nós precisamos ser matriculados na escola de oração com Jesus. A igreja primitiva entendeu isso e ela perseverou na oração. Os apóstolos entenderam isso e disseram: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os reformadores entenderam isso, foram homens de oração. Os avivalistas entenderam isso, dedicando-se prioritariamente à oração. Todas as igrejas que crescem em graça e em número e têm autoridade e poder para pregar com eficácia a palavra de Deus, devotam-se à oração. Não há cristianismo bíblico sem oração. Não há vida cristã piedosa sem oração. Não há poder para compartilhar o Evangelho com fidelidade sem oração. Nós dependemos mais dos recursos de Deus do que dos recursos da terra. E se nós queremos orar, precisamos aprender com Jesus. E Lucas é o evangelista que revela a nós a humanidade perfeita de Jesus. É por isso que Lucas é o evangelista que mais destaca o ministério de oração de Jesus. Para você ter uma ideia, Mateus e Marcos falam 4 vezes sobre o ministério de oração de Jesus, pois Lucas relata isso 11 vezes. Porque Jesus, como homem perfeito, ele orou. Ele orou no seu batismo. E porque ele orou, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Jesus orou, Deus, o Pai, o revestiu com o poder do Espírito Santo, para dar início ao seu ministério. Porque Jesus Cristo se deleitou no Pai, o Pai revela que se deleita nele: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A essência da oração não é buscar coisas para nós, é nos deleitarmos em Deus,
Foi por isso que Jesus ensinou-nos a orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só depois que nós adoramos a Deus e nos deleitamos em Deus, é que nós entramos então com as nossas necessidades. Dá-nos o pão, dá-nos o perdão, dá-nos a libertação. Jesus Cristo orou quando as multidões o procuravam para receberem um milagre. E Jesus nos ensinou com isso que a intimidade com o Pai é mais importante do que o sucesso no ministério. Jesus nos ensinou que Deus vem primeiro na nossa vida, na nossa agenda, no nosso coração. E todas as vezes que a multidão apenas procurava Jesus para um milagre do aqui e do agora, Jesus se retirava para um lugar ermo e solitário para buscar a face do Pai, com isso nos ensinando que Deus vem em primeiro lugar, que a intimidade com o Pai é mais importante do que o sucesso no ministério. Curiosamente, todas as vezes que Jesus se retirava para um lugar para buscar ao Pai em oração, em seguida diz que o poder da cura, o poder de operar maravilhas estava sobre ele, vindo como resposta da oração. Mas Jesus orou para escolher os seus discípulos, mostrando para nós que se nós quisermos sabedoria, discernimento e graça para escolhermos a liderança da igreja, precisamos buscar a vontade de Deus em oração. Jesus Cristo orou quando caminhava pelas bandas de Cesareia de Filipe, antes de perguntar para os discípulos o que eles pensavam acerca dele, porque é a oração que abre o coração e a mente para discernirmos de fato quem é Jesus. Quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo disse: Pois você, Pedro, é um homem bem-aventurado, porque foi o Pai que revelou isso para você. E isso em resposta à própria oração de Jesus. Jesus Cristo orou lá no Monte da Transfiguração, e porque ele orou, suas vestes resplandeceram, porque ele orou, o Pai o consolou antecipadamente para enfrentar a cruz, porque ele orou, o Pai o defendeu diante da afirmação de Pedro, comparando-o com Moisés e com Elias. Quando você ora, Deus vem em seu socorro. Quando você ora, Deus conforta você para os embates da vida. Quando você ora, você não precisa se defender, o próprio Deus sai em sua defesa. Jesus Cristo orou no Getsêmani e ali ele verteu lágrimas de sangue, o seu suor se transforma em sangue e ele clama a Deus com forte clamor e lágrimas para fazer a vontade do Pai. E porque ele se sujeita à vontade do Pai, ele se levanta com graça, com força e com poder para resistir os seus inimigos e caminhar vitoriosamente para a cruz. A igreja hoje precisa orar. Nós precisamos ser matriculados na escola da oração e aprender com o nosso grande mestre a entender que a oração é prioridade na nossa vida. Pela oração há poder, pela oração há discernimento, pela oração há virtude para se pregar a palavra, pela oração nós temos vida cristã vitoriosa. É hora de você também ser matriculado na escola da oração. Eu quero orar em seu favor e colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus, aplica agora a tua palavra ao nosso coração e levanta agora pessoas que se matriculem na escola da oração para aprender com Jesus a buscar-te em primeiro lugar e a adorar-te e a colocar sua vida nas tuas mãos, no teu altar, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.